pessoal! Eu sou a professora Bárbara Furquim, a professora de você História do 8º ano. E nessa aula a gente vai falar sobre os africanos e os indígenas no Paraná. Como é que foi estabelecida a relação, principalmente no período ali imperial, com relação às políticas aplicadas a esses grupos étnicos? Quem vai acompanhar a gente, não é, como nosso intérprete durante essa aula é o Ronaldo. E a gente já pode começar, né? Vamos começar vendo qual é o objetivo nosso dessa aula. O objetivo é identificar e analisar as políticas oficiais, ou seja, aquelas políticas que vão ser aplicadas, né, por parte do governo, com relação à população negra e indígena durante o Império, entendendo todas as suas consequências no Paraná. O Paraná já era ali, né, durante o final ali do Império, a gente vai ter na segunda metade, né, do século XIX, o Paraná ele já era uma província autônoma. Aqui a gente tem uma imagem da Índia-Tobá, né, que foi fotografada em 1876. Bom, vamos retomar alguns conceitos de algumas coisas que a gente já, né, viu, pensou sobre essas questões do africano e as questões do indígena dentro da história do Brasil. Durante o século XIX, ocorreu gradualmente o processo que culminou na abolição da escravidão. Esse foi um processo bastante lento, porque ocorreram várias leis que vão sendo implementadas, a população foi sentindo gradualmente, através do movimento abolicionista, uma certa pressão para se pôr fim, inclusive a abolição, a escravidão, inclusive teve uma pressão da inglesa, né, os ingleses também pressionando por esse fim. Mas a gente vai ver que nesse processo muitos escravizados já haviam conquistado a sua alforria. Mas e daí? Você sabe o que é a alforria? O que isso significa, né? Como que ocorreu então esse processo de conseguir uma alforria? Aqui a gente tem uma imagem, né, do documento da Declaração da Lei Áurea, que foi a lei, né, que entrou em vigor a partir de 13 de maio de 1888, onde vai ser abolida definitivamente a escravatura no Brasil. A alforria é o ato pelo qual um proprietário de escravos liberta os próprios escravizados. Mas aqui no Brasil isso não ocorreu de uma maneira assim tão deliberadamente, né? Vai acontecer que muitos dos proprietários de escravos não permitiam essa liberdade. E é claro que esse vai ser também mais uma das leis que vão entrar em vigor. O que acontecia é que então no Brasil, a carta de alforria ela era comprada por um valor bastante alto. Tanto escravizados que às vezes faziam trabalhos extras e economizavam durante muito tempo de sua vida para conseguir a compra da carta de alforria, como por vários movimentos abolicionistas que tentavam alcançar, né, um valor para libertar um pequeno número, né, de pessoas escravizadas. Aqui a gente tem uma imagem que mostra, então, um exemplar de uma carta de alforria, né, do escravo Geraldo, que então vai falar e versar sobre essa alforria, essa liberdade dada a esse que se tornou um ex-escravo. Bom, vamos dar uma olhada na nossa notícia, gente? Aqui a notícia diz o seguinte: com o estatuto ganhando forma, Paraná corre atrás da inclusão étnico-racial. Isso quer dizer que existe toda uma construção jurídica de um estatuto que vai buscar direitos humanos, mais igualdade social, racial, às etnias, a grupos minoritários, que são que são a maioria da população dentro do Brasil. E no Paraná existe também uma construção de uma tentativa de se construir então, né, uma inclusão étnico-racial. E a gente vai ver que são necessárias políticas públicas voltadas para a população negra, para as comunidades indígenas e para outros segmentos étnicos minoritários na nossa população paranaense.
Bom, e daí eu pergunto para vocês, por que precisamos de ações governamentais que buscam por políticas de igualdade? Porque a gente precisa reconhecer direitos que foram arrancados dessas populações e que são necessários para nós vivermos hoje, numa sociedade muito mais digna e que todos consigam alcançar, né, direito à educação, à saúde, a viver num bem-estar que lhes desejam, né? Vamos refletir, gente, o Império Brasileiro, ele menosprezava as questões indígenas. Então, as populações indígenas, durante todo o período de Império de Dom Pedro I, do período regencial e posterior de Dom Pedro II, ele, de certa maneira, ignorava, né, toda uma política que poderia ser dada a essas populações indígenas. E ele também mostrava pouca preocupação quanto às condições de vida do ex-escravo, né? Seja ele em um primeiro momento alforriado, ou seja o que havia conseguido a liberdade através da Lei Áurea, né? Como eram tratados então os indígenas e os escravos no Império Brasileiro? Mais em especial, como é que ocorria esse tratamento no estado do Paraná? Que a gente tem uma imagem de uma mãe indígena com o seu filho. Bom, e qual era o contexto disso tudo que a gente estava vivendo? O Império Brasileiro, nele não existiam condições dignas e legais aos povos, essas populações indígenas. Também, por um outro lado, a gente via que os escravizados, com a abolição, eles se viram, né, na sua grande maioria, desamparados. Não houve um auxílio do governo, não houve um projeto de colocar eles no mercado de trabalho, né, de salários dignos, de oferecer instrução, educação a essas populações. Então, o que nós vimos é que tanto do lado da população indígena quanto do lado dos afrodescendentes, que já estavam libertos, né, através da Lei Áurea, nós vamos ver que não existia nenhuma ajuda governamental a esses grupos que haviam tido todo um contexto histórico de marginalização e, né, de coação. Olha só, no Paraná, as condições de vida dos indígenas e dos ex-escravos não eram diferentes. Entender como esses grupos foram tratados durante o Império no Paraná nos dá uma noção da atual situação de muitas populações indígenas no nosso estado. Bom, chegamos à nossa primeira atividade. Gente, eu quero que vocês copiem com atenção, respondam com atenção e a gente já volta para ver se está tudo correto.
Então, pessoal, vamos ler de pertinho então essa pergunta. Olha só, o processo de abolição no Brasil foi lento e gradual. Uma das maneiras de alcançar a liberdade era através da compra da carta de alforria. Em que consistia a alforria? Vamos ver? Bom, a alforria, ela é o ato pelo qual um proprietário de escravos liberta os próprios escravizados. Mas no caso do Brasil, a gente vai ver que a carta de alforria ela era comprada por um valor bastante alto e muitas vezes era comprada inclusive pelo próprio escravizado que juntava, né, fazia serviços extras, juntava, né, dinheiro para conseguir comprar essa carta de alforria, a sua liberdade. E os povos indígenas no Paraná? Como é que se configuraram? Quem são os grupos que fazem parte dos povos indígenas no Paraná? Primeiro que para a gente pensar sobre populações indígenas no Brasil todo, a gente tem que pensar em diversidade cultural. Isso porque essas, né, hoje são centenas, né, de populações indígenas, mas num tempo anterior, no processo inicial de colonização, eram milhares de populações indígenas. A gente vai ver claramente que eles vivem de maneiras diferentes. Eles têm culturas diferentes, têm troncos linguísticos diversos, crenças diferentes, né? Então eles comungam de culturas diversas. Mas aqui no Paraná a gente vai ver isso também. Então aqui a gente vai ver que entre os nossos povos originários no território, né, do que hoje é o Paraná, nós vamos ter em especial os Guaranis, que se dividiam nos grupos Mbiá e Andeva, bem como os Caingangue e o Xetá. Então nós vamos ver, claro que existem ali, você vai ter principalmente esses grupos, e esses grupos eles vão estar, né, alojados em várias regiões aqui do estado do Paraná. Vamos conhecer um pouco mais então sobre esses povos? Bom, os Guarani. Antes da colonização, os Guarani eles ocupavam regiões como o litoral e o oeste paranaense. Esses vão ser a população que vão sofrer bastante o processo de catequização. Então, o contato muito grande com os padres jesuítas, isso em nome da coroa portuguesa, em todo o processo de colonização, vai fazer muito com que muitas dessas populações guaranis acabem sendo obrigadas a ter uma outra crença religiosa que vai ser, né, um processo de cristianização dessas populações. Aqui a gente tem uma imagem, né, de um índio guarani, né, atualmente. Nós vamos ter também os Caingangue. Os Caingangue, eles habitavam várias regiões no Paraná, em destaque a região central, como por exemplo a região de Guarapuava, né? E também locais próximos aos rios Tibagi e Ivaí. Os Caingangue são um dos grupos que vão resistir bastante, né? Vão ser colocados ali talvez como índios mais hostis ao domínio desses portugueses e ao domínio, né, da população branca. Dessas políticas, principalmente governamentais, que vão existir durante o século XIX, protagonizando, então, verdadeiras guerras contra os não indígenas. Então, a gente pode dizer, sim, que não houve uma total aceitação dessas políticas que foram implementadas com relação às populações indígenas aqui no estado do Paraná. Nós vamos ter também um grupo que é bastante interessante a gente pensar, que são os Xetá. Os Xetá, durante o século XIX, eles vão ter, né, vão ocorrer ali alguns primeiros contatos com não indígenas na região noroeste do Paraná. Mas vão ter alguns grupos que apenas, né, muito posterior, já no século XX, vão vir a ter contato com o homem branco. Esses são considerados, então, o último povo indígena a entrar em contato com os homens brancos no Paraná. Aqui, inclusive, a gente tem duas imagens, né? Os Xetás também foram chamados durante muito tempo de botocudos, porque eles usavam, né, ali todo um adorno na boca. E a gente vai ver aqui uma imagem que eram desses grupos, né, um grupo de Xetá com uma equipe de pesquisa, pesquisadores que eram pesquisadores da Universidade Federal do Paraná, que vão desenvolver, né, toda uma pesquisa com relação ao modo de vida, antropologicamente falando, desses povos dos Xetás.
Aqui nós temos um mapa que mostra, né, então, como é que hoje estariam divididos, né, dentro do estado do Paraná, alguns desses povos indígenas, né, alocados em várias regiões. E a gente vai ver, tá, e daí? Como é que foi aplicada uma política do indigenismo dentro do estado do Paraná? O Paraná, ali em 1853, ele vai deixar de ser província de São Paulo e vai passar a ser uma província autônoma, mas ele ainda obedecia, claro, a toda uma política governamental do Império, nesse momento, de Dom Pedro II. Seguindo, então, uma política imperial brasileira, a província do Paraná, ele procurou dominar os indígenas por meio dos aldeamentos. Mas o que eram esses aldeamentos, né? Esses aldeamentos, eles tinham pouca assistência governamental. Algumas de suas medidas previam recursos para transformar os índios em agricultores, delimitar as suas terras e proporcionar a eles a educação. Esses aldeamentos, eles vão ocorrer em vários territórios aqui do Paraná. Inclusive, é através desses aldeamentos que muitos grupos indígenas, aqui a gente vai colocar em destaque os Caingangue, vão entrar em conflito. Porque esses aldeamentos, eles delimitavam as terras e colocavam uma imposição de uma cultura ocidental a essas populações indígenas. Muitos lugares que passamos dentro do estado do Paraná sofreram esse processo de aldeamento. Muitos deles, inclusive, existem hoje estradas que passam dentro dessas aldeias, cobranças de pedágios, né? Durante o século XIX, o Porto de Paranaguá, ele é um dos maiores centros de contrabando de escravos do Brasil. Então, olha só, a gente viu toda a situação de como foi tratado o indígena durante a história do Brasil, localizado aqui no Paraná. A gente viu, então, a questão do aldeamento no século XIX, né, implementado para essas populações indígenas. Agora a gente vai ver um pouco mais de perto como é que aconteceu toda a política governamental ligada às questões, né, dos afrodescendentes aqui no Paraná. Bom, então a gente viu que durante o século XIX o Porto de Paranaguá, ele era então um local onde tinha uma grande circulação de escravos, e inclusive durante todo o processo de colonização do Brasil, essa região, ela fez parte de uma capitania importante, ela era uma região onde tinha-se um contato, um fluxo muito grande de processos de escravizados. Inclusive, é em Paranaguá que vai acontecer um conflito, inclusive, entre a marinha inglesa e navios de tráfico de escravizados que já havia sido proibido, né, e eles ainda mantinham esse tráfico de escravizados. A gente vai ver, então, que é claro que isso significa que nós tivemos um grande processo de escravidão existindo dentro do estado do Paraná. E no Paraná o trabalho escravo ele era empregado principalmente na agricultura e na pecuária. Aqui a gente tem um trecho de um anúncio de um periódico paranaense, de um jornal, que mostra um pouco como é que se tratava esse trabalho, né, desses afrodescendentes, desses africanos que vinham através aqui para o Brasil para serem escravizados. Então, olha só, vende-se uma preta com 40 anos de idade, boa cozinheira, própria para a casa de família por ser muito carinhosa para as crianças. Esse era um trabalho comum, né, do trabalho de mulheres que cuidavam, eram as amas de leite, que cuidavam das crianças, muitas vezes amamentavam as crianças daquelas famílias, né, que compravam a escrava. Quem precisar, dirija-se a essa tipografia para mais informações. Então, a gente vê que a venda de um indivíduo como uma mercadoria era um processo extremamente comum, né? O abolicionismo no Paraná. No Paraná, durante o período do Segundo Reinado, haviam sociedades abolicionistas que reuniam-se para ajudar os cativos. Uma delas, inclusive, era secreta, mas isso tudo era reflexo do que já estava rolando no Brasil todo. Existiam movimentos abolicionistas acontecendo em vários locais
do Brasil. Essa região, né, a província do Paraná, ela não ia ficar de fora, então, dessas ideias abolicionistas desse movimento. Dentre as sociedades abolicionistas, a gente pode citar algumas delas. Então, a gente tem a Sociedade Redentora Paranaguense, que estava localizada em Paranaguá, isso em 1883. A gente vai ter uma sociedade secreta, sim, eles se encontravam secretamente, não existia a possibilidade de se exporem as suas ideias, chamada Sociedade Secreta Abolicionista Ultimatum, de 1887, que essa foi fundada em Curitiba, e nós vamos ter também a Sociedade Libertadora do Paraná em 1885, formada somente por mulheres que lutavam pelo processo de abolição da escravidão aqui no estado do Paraná, né, e no Brasil como um todo. Olha só, uma coisa importante para a gente pensar é que muitas dessas sociedades, eles organizavam-se para juntar dinheiro para comprar a alforria dos escravizados. E aqui nós temos, né, no momento de pós-abolição, no Paraná, o Clube 13 de Maio, né, que foi fundado em 6/6/1888, um pouco depois da Lei Áurea, né, localizado em Curitiba. Ele foi criado por afro-brasileiros, afrodescendentes, né, com o objetivo de um auxílio mútuo entre os recém-libertos. Então, eles já viam que existia, sim, uma necessidade de ajuda a esses recém-libertos. Eles não poderiam ser largados na sociedade sem um amparo político, né? Chegamos aqui na nossa atividade, gente. Eu quero que vocês copiem, respondam no caderno de vocês e a gente já volta para ver se está tudo correto. Então, pessoal, olha só, aqui a pergunta diz o seguinte: como funcionavam os aldeamentos criados durante o segundo reinado no Paraná? E esses aldeamentos que foram feitos para as populações indígenas, eles, né, tinham pouca assistência governamental. Algumas de suas medidas previam recursos para transformar os índios em agricultores, delimitar melhor as suas terras e proporcionar uma educação moral, ou seja, modificar a estrutura cultural desses povos. O que nós vimos então nessa nossa aula? Nós vimos como é que ocorreram as políticas aplicadas
tanto aos indígenas como aos escravizados, principalmente pensando como é que foram aplicadas as políticas à população após a abolição. Bom, os indígenas eles sofreram questões, principalmente no segundo reinado, já na província autônoma do Paraná, questões de aldeamento de suas terras, onde existia uma certa coação a essas populações, e as questões ligadas aos afrodescendentes, nós vamos ver que aqui existe um grande fluxo de escravização, principalmente relacionado ao Porto de Paranaguá, onde o movimento abolicionista foi existente, muito prático aqui no estado, e dentro disso nós vamos ver que foram criadas algumas tentativas dentro dos próprios afrodescendentes, uma tentativa de alocar e receber os recém-libertos, da Lei Áurea. É isso, pessoal. Até a próxima.